Bem-vindos à apresentação sobre o teste de Turing realizado em inteligências artificiais. Começaremos com a questão levantada pelo tão renomado Alan Turing. As máquinas podem pensar? Mas o que seria pensar? Pela dificuldade na definição da palavra, foi reformulada para a seguinte pergunta: há como imaginar um computador que seria indistinguível a um humano? Nessa linha de pensamento surgiram outros questionamentos, do tipo: precisamos entender o que é consciência para poder replicá-las em máquinas? Porém, dentre tantas perguntas não respondidas, podemos ao menos calcular o quão parecido certa máquina é de um humano. E é isso que iremos apresentar a seguir. O grupo é composto de Vinícius Caires, eu, Pedro Barral, que explicará em seguida como é realizado o teste, e Bruno de Souza, que logo depois apresentará seus pontos fortes e fracos. No que consiste o teste de Turing? Antes de analisar o processo do teste, é importante saber o que é o jogo da imitação. O jogo da imitação é um experimento, também proposto por Turing, onde se tem três pessoas: um homem, uma mulher e um interrogador com gênero irrelevante, sendo os dois primeiros e o último postos em salas diferentes. Durante todo o experimento, o homem vai tentar imitar o comportamento feminino e a mulher vai agir normalmente. E o papel do interrogador é avaliar o comportamento de ambos interrogados através de perguntas e tentar chegar à conclusão sobre quem é o homem e quem é a mulher. Tendo isso em mente, o teste de Turing é apenas uma variação do jogo da imitação. O mesmo consiste em uma máquina e duas pessoas, sendo uma dessas o interrogador. O interrogador, também através de perguntas, tentará decifrar qual dos dois é a máquina e quem é o humano. E caso mesmo não consiga discernir, então disse que a máquina teve capacidade de passar no teste. Esse experimento trouxe uma das mais primitivas ideias no âmbito da inteligência artificial, que é o de máquinas projetadas para mimetizar o comportamento humano, num grau tão alto que não chega a ser possível diferenciá-lo de uma pessoa. Tais máquinas que simulam conversações humanas são hoje bastante comuns na sociedade, presentes no dia a dia de todos, como exemplo dos assistentes virtuais como Siri e Cortana, ou chatbots das lojas virtuais que você encontra na internet. Ao longo da história, existiram muitos casos de máquinas passando pelo teste, mas o que muitos consideram a primeira vez que isso de fato ocorreu, por conta de ter sido um experimento em maior escala, com maior número de avaliadores, foi em 2014, na Rússia, com o sistema apelidado Eugene Guttman, que conseguiu fazer um terço de seus interrogadores acreditarem que ele era na verdade uma criança de 13 anos que vivia na Ucrânia. Porém, por conta dos números não serem absolutos e não ter sido objetivamente a primeira vez que isso aconteceu, muito se debate sobre a credibilidade do que falam ser o Eugene Guttman o primeiro a passar no teste. Porém, não se pode negar que foi um grande evento para a comunidade tecnológica científica da época. Bom, agora eu vou falar sobre os pontos fortes e fracos do teste. Bom, de ponto forte temos que sua força vem da sua simplicidade, visto que a psicologia da mente e a moderna neurociência não conseguiram promover definições de inteligência e de pensamento que sejam suficientemente precisas e gerais para serem aplicadas a máquinas. Logo, sem essas definições, as questões centrais da filosofia da inteligência artificial não podem ser respondidas. Em resumo, o teste de Turing provê algo que pode ser medido, portanto, é uma solução para uma difícil questão filosófica. Por outro lado, ele apresenta alguns pontos fracos. O teste de Turing foi proposto inicialmente como uma medida de capacidade de pensamento e inteligência de uma máquina. Porém, essa proposta foi muito criticada tanto por filósofos quanto por cientistas da computação, pois, parando para analisar o teste, basicamente, assume-se que um interrogador pode determinar se uma máquina está pensando comparando com o desempenho do comportamento humano. A partir daí, questiona-se muitos elementos da afirmação da máquina está pensando, como a confiança do julgamento do interrogador, o valor da comparação do julgamento, ou até mesmo o valor de comparar uma máquina com um homem. Por fim, qual conclusão devemos tomar quanto a isso? O teste de Turing não testa diretamente se um computador se comporta de forma inteligente.
Ele testa somente se o computador se comporta como um humano, já que o comportamento humano e o comportamento inteligente não são exatamente a mesma coisa. O teste falha como medida de inteligência de duas formas. A primeira é: algum comportamento humano é inteligente? O teste de Turing requer que a máquina seja capaz de executar todo o comportamento humano, independente dele ser inteligente. O teste cobre até comportamentos que não podem ser considerados inteligentes, como a disposição para insultos, tentação de mentira ou simplesmente uma alta frequência de erros de escrita. Se a máquina não pode imitar esses comportamentos inteligentes em detalhes, ela falha no teste. Já a segunda é: algum comportamento inteligente é inumano? O teste de Turing não testa altos níveis de inteligência, como a habilidade de resolver problemas difíceis. Na verdade, se a máquina é mais inteligente que um humano, ela precisa parecer menos inteligente. Se damos um problema computacional que é impossível para qualquer humano resolver, o interrogador saberia que trata-se de uma máquina e ela também falharia no teste.